Um ano atrás, ninguém notava ele. Hoje as mulheres não param de olhar. Mas não foi cirurgia nem genética. Ele só descobriu erros invisíveis, os mesmos que estão acabando com a sua aparência agora, sem você nem perceber. E quando ele consertou, tudo mudou. A maioria dos caras acha que para mudar o corpo e a aparência precisa nascer com sorte. Mas existe um método real, comprovado pela ciência, que transforma homens comuns em versões quase irreconhecíveis de si mesmos. Eu fui a fundo. Pesquisei estudos, treinos, hábitos e até os segredos que os modelos profissionais nunca falam em público. E hoje, eu vou te entregar o manual completo. Não acredita? Tudo bem. Mas e se eu te dissesse que muitos dos modelos masculinos que você vê em capas de revistas começaram parecendo tão médios quanto qualquer um? A diferença é simples. Eles aprenderam os códigos da indústria, os mesmos que eu vou te revelar agora. Depois que você entender e aplicar isso, a transformação que parece impossível vai começar a acontecer. O que muita gente acha que é gordura no rosto, na verdade, é retenção de líquidos crônica. E não, isso não se resolve só bebendo água. A retenção facial tem sinais bem claros: olheiras pesadas, mandíbula pouco definida, linha do maxilar apagada, bochechas inchadas, mesmo com pouca gordura, e você acorda parecendo mais redondo. Mas o que você vê no espelho não é gordura, é líquido preso entre os tecidos. E esse inchaço pode estar ligado a um sistema linfático lento. Esse sistema é o responsável por drenar o excesso de líquidos e eliminar resíduos metabólicos. Quando ele não funciona direito, o líquido se acumula, principalmente no rosto. E sabe por quê? Porque você parou de suar. Hoje, a maioria das pessoas vive em ambientes fechados, evita o sol, o calor, o esforço físico, e o corpo, que foi feito para suar, fica estagnado. Sem suor, o corpo elimina menos água e menos sódio. E aí, a drenagem fica comprometida. A solução? Fazer o corpo suar todos os dias. Treino, sauna, caminhada no sol ou até um banho quente. Isso estimula a circulação, melhora a drenagem linfática e ajuda o corpo a liberar líquidos acumulados. Quer potencializar isso? Use diuréticos naturais. Alimentos como pepino, melancia, abacaxi e banana ajudam o corpo a eliminar líquidos por serem ricos em água e minerais, mantendo o equilíbrio eletrolítico. E ervas como chá de hibisco ou chá verde têm compostos que estimulam a diurese de forma leve, sem prejudicar a hidratação. Lembre-se, o rosto é o primeiro lugar onde a retenção aparece. Ele mostra os sinais antes do resto do corpo. Se você quer ter um rosto mais definido e saudável, comece fazendo seu corpo circular novamente, por dentro e por fora. E tem mais uma coisa que quase ninguém fala. Muita gente culpa a genética pelo rosto inchado ou sem definição. Mas a verdade é que você pode estar sabotando a própria estrutura facial. Sabe qual é o erro mais comum? Respirar pela boca, principalmente à noite. E isso muda completamente o formato do seu rosto. Quando você respira pela boca, os músculos faciais ficam relaxados demais. A mandíbula perde tônus e os ossos do rosto param de se desenvolver corretamente. Resultado: um rosto arredondado, sem linha de maxilar, com aparência de inchaço constante. Quer saber se você faz isso? Durante o dia, perceba se sua boca fica aberta, mesmo que um pouco. Se sim, parabéns, você está respirando errado o dia inteiro. Mas calma, tem solução. À noite, dá para corrigir isso com uma simples fitinha na boca, feita só para te forçar a respirar pelo nariz. Parece bizarro, mas muda tudo. E durante o dia, é questão de consciência e prática. Outro erro moderno: comer só comida macia. A gente vive mastigando coisa mole, pão, arroz, purê, fast food. Mas o rosto foi feito para trabalhar, para mastigar com força. Sem isso, você perde densidade óssea e força na mandíbula. Quer um rosto mais definido? Inclua alimentos mais duros e fibrosos na sua rotina.
Isso estimula os músculos faciais e ajuda a incrementar a massa óssea, deixando a estrutura do rosto naturalmente mais afiada. Mas atenção, faça isso com calma, e se tiver desalinhamento ou mordida cruzada, procure corrigir. Senão, o resultado pode ser assimétrico. E não adianta fortalecer por fora se por dentro tá fraco. Assim como na academia você precisa de proteína para construir músculo, seu rosto também precisa de uma alimentação rica em proteínas para sustentar essa nova estrutura. Consuma proteína de acordo com o seu peso corporal. Se você pesa 70 quilos, mire em cerca de 70 gramas de proteína por dia. Mas não precisa dobrar isso do nada. Comece ajustando aos poucos. Seu corpo precisa de tempo para se adaptar. Agora, tem um ponto que muita gente ignora. Não existe rosto definido em corpo estressado. Se sua rotina é cheia de ansiedade, noites mal dormidas e má alimentação, você pode fazer tudo o que eu falei aqui. E ainda assim, não vai funcionar. O corpo só se reconstrói em sono profundo. É nesse momento que ele repõe hormônios, regenera tecidos e mantém o equilíbrio. Por isso, durma no mesmo horário todos os dias. Evite luz azul antes de deitar e mantenha o quarto totalmente escuro. Luz apagada, celular longe e deixa o corpo fazer o trabalho dele. Porque quando você vive bem, dorme bem e se alimenta certo, o rosto começa a mudar sozinho. E o espelho finalmente mostra a versão forte e definida de quem você realmente é. E agora que você entendeu como o corpo funciona por dentro, chegou a hora de falar do que realmente faz diferença na prática. Porque o segredo não está em cremes caros, mas em eliminar o que eu chamo de trindade do inchaço facial: sódio escondido, alimentos inflamatórios e retenção de água. Esses três são os maiores sabotadores da definição facial. Mas se você souber o que colocar no lugar, o corpo responde rápido. A primeira chave é potássio. Alimentos ricos nesse mineral ajudam o corpo a eliminar o excesso de sódio de forma natural. Coisas simples como água de coco, banana e batata doce já fazem uma diferença absurda. Começa o dia com um copo de água de coco e espalha o resto ao longo do dia. Você vai sentir o rosto desinchar em poucos dias. O segundo passo é usar diuréticos naturais. Nada de pílulas milagrosas. É natureza pura. Chá verde, chá de hibisco e raiz de dente de leão. Toma 2 vezes por dia e deixa o corpo fazer o trabalho dele. Esses compostos ajudam a eliminar líquidos e reduzem a inflamação sem secar você por dentro. E o terceiro ponto é o que quase ninguém faz: repor os minerais certos antes de dormir. Magnésio, cálcio e zinco trabalham juntos para equilibrar a retenção hídrica e melhorar a recuperação muscular durante o sono. Quando seu corpo dorme nutrido, o rosto acorda leve, definido e com aquela aparência descansada. Esse protocolo simples, potássio de manhã, diuréticos ao longo do dia e minerais antes de dormir, muda completamente sua fisionomia. Foi o que deixou meus seguidores com bochechas mais marcadas e maxilar mais aparente em menos de 60 dias. E o melhor? Tudo isso você encontra no mercado comum, sem precisar gastar uma fortuna em suplementos ou procedimentos. A verdadeira transformação vem quando você entende o corpo, ajusta o que ele precisa e deixa o resto acontecer naturalmente. Sem fórmulas mágicas, só consistência, suor e equilíbrio. Se inscreva.